Olá, aqui é o Guto Azevedo, professor de matemática. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Produtos Notáveis e Fatoração de Polinômios. Nesta aula nós vamos começar a segunda parte do curso, então nós vamos falar sobre fatoração de polinômios. E o primeiro caso de fatoração que a gente vai estudar é esse chamado fator comum em evidência. Na aula anterior, ainda na primeira parte do curso, nós estudamos alguns outros produtos notáveis, como o produto de Warren e outros produtos também. Se você não assistiu, recomendo que você faça isso, tá? E se você quiser assistir a todas as aulas do curso, dá uma olhada nos links que aparecem na descrição desse vídeo. Bom, para fatorar polinômios, tem que saber muito bem todas as operações envolvendo monômios e polinômios e também tudo que foi visto lá na primeira parte do curso sobre os produtos notáveis, tá bom? Vamos lá! Antes de falar da fatoração de polinômios, vamos lembrar o que é fatorar um número. Fatorar um número é escrever esse número na forma de um produto de dois ou mais números. Vamos então fatorar o número 100, mas usando números primos, tá bom? 100 dividido por 2 dá 50, 50 dividido por 2 dá 25, 25 dividido por 5 é igual a 5, e 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, a gente pode dizer que o número 100, escrito como um produto, uma multiplicação com números primos, é igual a 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5, ou 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Então, agora vamos ver. O que é fatorar uma expressão algébrica? A resposta é essa aqui. É escrever essa expressão algébrica como um produto de fatores. Lembra quando a gente estudou o produto da soma pela diferença de dois termos? Nós vimos que a mais b vezes a menos b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, pensando ao contrário agora, a gente pode dizer que a forma fatorada dessa expressão a ao quadrado menos b ao quadrado é a mais b vezes a menos b, porque aqui a gente tem essa expressão escrita na forma de um produto. Lembra lá do produto de Warren que a gente viu na aula anterior? Nós vimos aqui que a mais b vezes a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado é igual a elevado a 3 mais b elevado a 3. Então, pensando de forma contrária, a gente pode dizer que essa expressão a elevado a 3 mais b elevado a 3, escrita na forma fatorada, é a mais b vezes a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. Essa aqui é a forma fatorada porque aqui a gente tem essa expressão escrita na forma de um produto. Para falar mais sobre fatoração de polinômios, vamos resolver aí um probleminha de geometria. Qual é a área desse retângulo grandão aí que está dividido em dois retângulos menores? A largura do retângulo grandão, vamos dizer que mede A. Agora vamos falar dos dois retângulos agora que compõem esse retângulo grandão, tá? A gente tem um retângulo menor, um retângulo maior e um retângulo grandão. Vamos dizer que a largura do retângulo menor mede x. E vamos dizer que o comprimento do retângulo maior mede y. Então, a gente pode dizer que a área da parte menor desse retângulo, ou seja, o retângulo menor, a área dele é ax. E a área do retângulo maior, que é a parte maior do retângulo grandão, vai ser igual a quanto? A vezes y, ou seja, a y. Somando essas duas áreas, ax mais ay, nós temos então a área do retângulo grandão. Agora veja que nessa expressão da área ax mais ay, a letra A é um fator comum, porque ela aparece nos dois termos aí multiplicando, não é isso? Então, como a letra A é um fator comum, para fatorar essa expressão, a gente vai colocar esse fator comum em evidência. Agora o que a gente faz? A gente divide os dois termos, ax e ay por A, e o resultado da divisão vai ficar ali dentro dos parênteses. Vamos ver? Ax dividido por A é x, e mais ay dividido por A é y. Para completar, a gente fecha os parênteses, e se você quiser tirar a prova para ver se está tudo certinho, o que você faz? Olha só, a vezes x dá ax, e a vezes y dá ay. Então, essa fatoração aqui está completa.
A gente consegue enxergar essa expressão a vezes x mais y se a gente olha para esse retângulo grandão aqui, olha só. O comprimento desse retângulo grandão é x mais y e a largura é a. Então, a área do retângulo grandão, em vez da gente somar as áreas dos dois retângulos menores, a gente poderia multiplicar a por x mais y. É o que a gente está vendo aqui nessa expressão fatorada também. Agora que a gente viu esse caso inicial, vamos ver alguns exemplos. A gente tem aí 3x menos 7xy. Eu quero fatorar esse polinômio. E o que esses dois termos, 3x e menos 7xy, têm em comum? Você já deve ter percebido, é a letra x. Então, x é fator comum. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar o x em evidência. Agora, nós vamos dividir os dois termos por x. O que vai acontecer? 3x dividido por x é 3. Agora, a gente divide menos 7xy por x. Fazendo essa divisão, nós encontramos menos 7y. Aí, a gente fecha ali os parênteses para terminar. Agora, você quer tirar a prova para ver se está tudo certinho? Faz o seguinte. X vezes 3 dá 3x. Beleza. E x vezes menos 7y dá menos 7xy. Então, está certinha a nossa fatoração. Vamos ver mais um caso agora? A gente tem aí esse binômio 2a mais a elevado a 4. O que esses dois termos têm em comum? É a letra a, não é isso? Mas veja que no primeiro termo aparece a letra a sozinha. No segundo termo, a letra a está elevada ao expoente 4. Então, como que a gente faz nesse caso? A gente vai pegar a letra que tem o menor expoente, ou seja, nós vamos pegar somente a letra a. Se a gente coloca a elevado a 4 em evidência em vez de a, o que vai acontecer? Os resultados ali dentro dos parênteses vão ser frações algébricas, e não é isso que a gente quer nesse momento, tá bom? Então, vamos dividir os dois termos por a. 2a dividido por a é igual a 2. E mais a4 dividido por a vai ser mais a elevado a 3. Aí, claro, tem que lembrar das propriedades das potências de mesma base, né? Divisão de potências de mesma base. Lá na divisão, a gente mantém a base, que é a, e subtrai os expoentes. Lembrando que a é a mesma coisa que a elevado a 1. Para completar, a gente fecha os parênteses. Vamos conferir se está tudo certinho. A vezes 2 é igual a 2a, está certinho. E a vezes a elevado a 3 é a elevado a 4, então a nossa fatoração está certinha. Vamos ver mais um exemplo agora. Vamos começar a dificultar um pouquinho as coisas aqui para te desafiar um pouquinho mais. Nós temos aqui px menos 2py menos p ao quadrado. Veja que a letra P aparece nos três termos, mas ali no último termo aparece p elevado a 2. O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar a letra com o menor expoente, ou seja, vamos colocar o p em evidência. E o que a gente faz agora? Vamos dividir cada um dos termos por p. Px dividido por p é igual a x. Menos 2py dividido por p é igual a menos 2y. E menos p elevado a 2 dividido por p vai ser igual a menos p. O que a gente faz agora? A gente fecha parênteses para ficar tudo completinho. Vamos tirar a prova? P vezes x dá px. P vezes menos 2y dá menos 2py. E p vezes menos p dá menos p elevado a 2. Então, a nossa fatoração está certinha. Vamos elevar o nível do desafio agora. A gente tem aqui menos 16x elevado a 5y elevado a 2, mais 40x elevado a 3y elevado a 8, menos 24x elevado a 4y elevado a 6. Está vendo aí que a coisa não é tão simples, tão bobinha mais, né? Mas fica tranquilo, eu vou fazer bem passo a passo aqui. O que tem de comum nesses três termos? Veja os números que estão multiplicando. A gente tem ali o menos 16, o 40 e o menos 24. O que esses três números têm em comum? Os três são pares, os três são divisíveis por 4, os três são também divisíveis por 8. Guarda isso aí. Veja também que a letra x aparece nos três termos,
E o x elevado a 3 é aí o x que aparece com o menor expoente. Veja também que a letra y aparece nos 3 termos e y elevado a 2 é o y que tem o menor expoente. Então vamos lá. Em relação aos números, eu vou colocar o 8 em evidência, porque, como eu falei, 8 é um número que divide esses 3 números aí. Na verdade, o 8 é o máximo divisor comum, ou poderia ser menos 8 também. Máximo divisor comum de quem? Menos 16, 40 e menos 24. Mas por que eu não coloquei o 2 em evidência, já que todos os números aí são pares? Por que eu já coloquei direto o 8? É para a fatoração já ficar completa. Então a gente coloca o máximo divisor comum quando a gente tem números multiplicando. Em relação ao x, como nós já vimos nos exemplos anteriores, nós vamos colocar a letra comum em evidência, mas aqui tem o menor expoente. Aqui nós temos x elevado a 5, aqui x elevado a 3, aqui x elevado a 4. Por isso, veio x elevado a 3. E em relação ao y, como a gente também viu nos exemplos anteriores, nós colocamos y elevado a 2 em evidência, porque se você observar, aqui temos y elevado a 2, y elevado a 8 e y elevado a 6. Y elevado a 2 tem o menor expoente. O que a gente faz agora? Nós vamos dividir todos os termos por 8x elevado a 3, y elevado a 2. Mas lembra que número divide por número e letra divide por letra. Então acompanha comigo. Menos 16 dividido por 8 dá menos 2. X elevado a 5 dividido por x elevado a 3 vai dar x elevado a 2. Y elevado a 2 dividido por y elevado a 2 dá y elevado a 0. Lembra que subtrai os expoentes, não é isso? 2 menos 2 dá 0. Vamos continuar. 40 dividido por 8 vai ser 5. X elevado a 3 dividido por x elevado a 3 fica x elevado a 0. Y elevado a 8 dividido por y elevado a 2 dá y elevado a 6. Vamos para o próximo. Menos 24 dividido por 8 dá menos 3. X elevado a 4 dividido por x elevado a 3 dá x elevado a 1. E y elevado a 6 dividido por y elevado a 2 dá y elevado a 4. Aí a gente fecha os parênteses para completar. O que nós vamos fazer? Vamos dar uma simplificada nessa expressão grandona, lembrando que quando a letra está elevada a 0, o resultado é 1. Todo número, tirando o próprio 0, elevado a 0 é igual a 1. Então a gente nem precisa escrever aí, no caso, por exemplo, y elevado a 0, que aparece aqui, e o x elevado a 0. A gente pode simplesmente eliminar isso, porque multiplicar por 1 não vai mudar nada. E lembra também que quando o expoente é 1, a gente não precisa escrever esse expoente, né? Basta escrever o número ou a letra sem expoente. Então vamos lá, a primeira parte a gente repete. Vamos ter ali o 8x elevado a 3y elevado a 2. E agora vamos dar uma simplificada no que aparece ali dentro do par de parênteses. Esse y elevado a 0 a gente não precisa dele, então aqui vai ficar simplesmente menos 2x ao quadrado. Nesse segundo termo, o x elevado a 0 a gente também não precisa, então vai ficar mais 5y elevado a 6. Nesse terceiro termo, vai ficar tudo, só que a gente não precisa escrever esse expoente 1 aqui. Então fica menos 3xy elevado a 4 e a gente fecha os parênteses para ficar tudo completinho. Agora vamos tirar a prova para ver se está tudo certinho, não é isso? Olha só. 8 vezes menos 2 dá menos 16. X elevado a 3 vezes x elevado a 2 dá x elevado a 5. E o y elevado a 2 só aparece aqui no início também. Agora, 8 vezes 5 dá 40. X elevado a 3 não aparece ali dentro dos parênteses, vem para cá. E y elevado a 2 vezes y elevado a 6 é y elevado a 8. Até agora tudo certinho. Vamos para o último termo. 8 vezes menos 3 dá menos 24. X elevado a 3 vezes x dá x elevado a 4. E y elevado a 2 vezes y elevado a 4 é y elevado a 6. Agora nós vamos ver um exemplo especial. A gente tem aí a vezes x menos y mais x menos y. Veja que x menos y aparece nos dois termos. Então, a gente pode dizer que x menos y é um fator comum, tá? A gente considera que x menos y é um termo só, porque essa diferença ela está
entre parênteses. Então, o que está dentro de parênteses funciona como se fosse um termo só nesse caso. O que a gente vai fazer, então? Nós vamos colocar x menos y em evidência. O que isso significa? Que nós vamos dividir os dois termos que aparecem ali, a vezes x menos y e mais x menos y, por x menos y. Então, vamos lá. A vezes x menos y dividido por x menos y é igual a A. E mais x menos y dividido por x menos y é mais 1. Dividir um número por ele próprio é igual a 1, não é isso? Aí a gente fecha os parênteses para ficar tudo certinho. Vamos tirar a prova? X menos y vezes A é A vezes x menos y. Aqui eu só coloquei o A no início, né? A ordem dos fatores não altera em nada. E x menos y vezes 1 é igual a quanto? É igual a x menos y mesmo. Então a gente volta ao que tinha ali no início, isso significa que a nossa fatoração está certinha. Então beleza, agora eu quero ver se você realmente entendeu como que a gente fatora colocando o fator comum em evidência, foi o que a gente viu nesse vídeo. Vou deixar esse exercício para você. Fatore esse polinômio 6ax² menos 3bx. Escreve aí na resposta dos comentários. Primeiro comentário com a resposta correta eu vou fixar, e aí o comentário dessa pessoa vai aparecer primeiro, antes de todos os outros comentários. Na descrição do vídeo eu vou deixar um link para uma lista de exercícios sobre esse caso de fatoração que a gente viu no vídeo, fator comum em evidência. O que você pode fazer? Você pode baixar a lista de exercícios, você pode resolver e aí depois você assiste a um vídeo com a correção das atividades dessa lista, assim você pode comparar as suas respostas com as minhas. Como eu disse, os links estão aqui na descrição do vídeo. E na descrição você também tem acesso a links para o meu site, minhas redes sociais e o meu canal no Telegram. Ou então você pode procurar nessas redes aí por esse nome, Aula do Guto, tudo junto como está aparecendo aí na tela. Eu te vejo na próxima aula em que a gente vai estudar um novo caso de fatoração, que é a fatoração por agrupamento. Muito obrigado se você acompanhou a aula até agora. Grande abraço para você, bons estudos. Tchau, tchau.